Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu, Paulo Cardoso, neste momento sagrado, convido cada coração a elevar suas preces ao Pai Celestial. Que nossas súplicas sejam ouvidas e que a esperança e a paz inundem nossas vidas neste dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão de hoje: Milagre do Sangue, o espetacular legado de São Genaro. História: São Genaro, ou São Januário, nasceu de pais muito pobres e ainda criança tornou-se órfão de mãe. O pai, tendo contraído segundas núpcias por causa da extrema pobreza, mandou seu filho, ainda muito jovem, a trabalhar como guardião de porcos. O jovem conheceu um eremita da aldeia e começou a frequentar a sua capela, recebendo dele instrução cultural e religiosa. Um dia, o eremita convidou Genaro a segui-lo. Neste ponto da vida do santo, encontramos um vazio da história do santo, longe de sua nação, e só o vamos encontrar depois como bispo Benevento e como Marte em Pazuollo. Naquele tempo, quando a Igreja e os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano por causa de sua fé em Jesus Cristo, Januário estava preparado para o martírio. A palavra mártir vem do grego e quer dizer testemunha. Assim, Januário preparava-se para testemunhar seu amor a Jesus Cristo com a própria vida, se fosse preciso. Como bispo, ele foi um homem zeloso, conhecido pela grande bondade e pela sabedoria. Mas, então, como previsível, ele foi preso pelas forças romanas. No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e também a mais violenta perseguição contra a Igreja. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte num espetáculo público no circo. Sua execução era para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. Porém, a exemplo do que aconteceu com o profeta Daniel, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos decapitados, ali mesmo. Era o dia 19 de setembro de 305. Conta-se que ele foi jogado em uma arena para ser devorado por leões. Esta é a semelhança entre Daniel e o nosso querido São Genaro. Como era de costume nos martírios da época, os cristãos recolheram um pouco do sangue de São Genaro numa ampola de vidro para ser colocado diante de seu túmulo, localizado numa estrada entre Pazuollo e Nápoles. Seu corpo ficou ali sepultado até o ano 413, quando foi transferido para as catacumbas
napolitanas na colina Capodimonte. Mais tarde, foi levado para Benevento, a abadia de Montevergine, no ano 1497. Seus restos mortais foram transferidos para Nápoles desde 1608. Os restos mortais encontram-se na Catedral de Nápoles, em uma cripta sob o altar principal. A ampola com sangue é preservada na Capela do Tesouro, dentro da mesma catedral. Os fiéis napolitanos têm grande confiança na intercessão de seu principal padroeiro. Em 1527, uma peste assolou a região, mas Nápoles foi preservada e os fiéis atribuem essa preservação a um milagre de São Genaro. Em 1884, o santo também protegeu a cidade quando a região foi assolada pela cólera. Agora, vamos falar sobre a liquefação do sangue de São Genaro. Esse que é um dos milagres. Há registro de que a liquefação do sangue ocorre desde 1389 e consiste na passagem do sangue do estado sólido para o estado líquido. Esse fenômeno da liquefação do sangue de São Genaro é inexplicável e considerado autêntico e digno de fé pelas autoridades eclesiásticas. Quando o sangue não se liquefaz, os fiéis locais interpretam isso como um aviso de que pode acontecer algum desastre ou alguma desgraça, o que os motiva a fazer orações penitenciais e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. A falta do milagre coincidiu com alguns momentos de grande dificuldade na história da cidade. Em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a entrada da Itália na guerra e em 1943, início da ocupação nazista. Em 1973, quando Nápoles foi atingida por uma epidemia de cólera, e 1980, ano em que aconteceu um terremoto de alta magnitude em Irpínia, região central da Itália. Recentemente, em 16 de dezembro de 2020, o tradicional milagre de São Genaro não aconteceu. Lembram, irmãos e irmãs, que neste ano de 2020 iniciou-se no mundo o Covid-19. No mês de maio de 2021, os napolitanos ficaram apreensivos, pois a liquefação não ocorreu no sábado, dia 2, como era esperado. Nem mesmo na missa da manhã do domingo. E no dia 3 de maio, o alívio logo veio na missa da tarde, quando o milagre foi confirmado às 17h18. Agora, a expectativa se volta para o dia 19 de setembro próximo. Irmãos e irmãs, voltando um pouco aqui, em 2021, o mundo começou a vacinação contra o Covid. E também começou a mudança, de um modo geral, depois do que aconteceu com
com esse vírus mortal. Estes pontos, como eu disse em dizer coincidência, para mim, para a minha concepção, não existe coincidência. Ou é obra de Deus, ou não tem outra explicação. Porque Deus faz as coisas a tudo a seu tempo, não ao nosso. Em resumo, a história de San Genaro é um testemunho de coragem, fé e devoção inabaláveis, que o tornaram uma figura inspiradora e querida, não apenas para os italianos, mas para todos aqueles que encontraram significado e esperança em suas crenças religiosas. Seu legado continua vivo, alimentando a fé das pessoas e unindo comunidades ao redor do mundo. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nesse dia. Espero poder contar com vocês para o próximo vídeo. Amém.